Fala moçada, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor João e hoje nós vamos responder essa questão da Rio de Janeiro 2023. É uma questãozinha sobre determinação de fórmulas. Ela é um pouco chata, mas sempre que você faz questões de determinação de fórmulas, como assim, professor? O cara ele te dá a porcentagem de um elemento químico, né? Ou a porcentagem de uma substância. E ele quer basicamente as atomicidades, né, daquela substância. Como assim, professor? Vamos aqui comigo e aí a gente vai destrinchando isso que eu falei para você. Vamos lá? Uma substância hidratada é composta por itérbio, cloro, e tem fórmula YB, cloro, ponto, e aí água. Quando ele coloca substância hidratada, é porque é uma substância que naturalmente ela vai ter água. Professor, mas o que seria esse X e esse W aí? As atomicidades. Porque olha só, YB. Bem aqui, tem que ter uma certa quantidade desse elemento químico. Uma quantidade de átomos dele. Aí a gente chama isso de X. Aí o cloro. Cloro, mesma coisa. Ele tem uma certa quantidade, que ele chama de W. Ponto, porque a substância ela é hidratada. E aí ela tem uma quantidade, né, de moléculas de água. Seria o Z. Aí ele traz para a gente a porcentagem do itérbio, que é 44,6%. Ele traz a porcentagem do cloro, que é 27,5%. Só que ele não traz para a gente a porcentagem da água. E aí pensa comigo. Se ele está trazendo porcentagens, cara, se for somar tudo, isso daí tem que dar 100. Concorda comigo? Então, ó, tu tem a porcentagem aqui do itérbio, tu tem a porcentagem do cloro, né, para formar essa substância. Só que tu não tem a porcentagem da água. Mas tu sabe que isso daqui tem que dar o quê? 100%. Beleza? Cara, se tem que dar 100%, você pegar porcentagem de água, fazer aqui, ó, 100% menos 44,6 menos 27,5%, essa porcentagem aqui da água, você vai encontrar em torno de 27,9%. Beleza? Então, é assim que você vai achar essa porcentagem da água que ele não informa. Então, esse é o primeiro comando da questão. Então, a gente vem aqui, ó, 27,9%. E como é que funciona as questões de determinação de fórmulas? Ou seja, você vai ter que determinar, ó, a atomicidade e o coeficiente dessas letrinhas aqui. Basicamente seria isso. Então vamos lá, continuar a leitura. Nesse contexto, a fórmula empírica mais provável para esse composto é. Aí vamos aqui comigo e vamos destrinchar isso. Ou seja, ele está querendo que você determine aqui, pessoal, essa fórmula molecular, beleza? Só que, cuidado, será que fórmula molecular é a mesma coisa que fórmula empírica? Vamos já te responder. 44,6%, 27,5% e 27,9%. Cara, aqui é o seguinte, ó, você tem que sempre pegar essas porcentagens e dividir pela massa molar desse composto. Ou seja, a massa molar aí do itérbio vai ser o quê? Olha aqui embaixo, ó, 173, beleza? Gramas. A massa molar do cloro vai ser 35,5 gramas. E a massa molar da água? A gente sabe que se a gente for calcular ali, vai dar 18. Beleza? 18 gramas. Tranquilo isso? Vamos lá. 44,6% dividido por 173. Isso daqui, pessoal, dá 0,256. 27,5% dividido por 35,5. Isso daqui dá 0,774.
27,9 dividido por 18, isso daqui dá 1,55. Professor, o que eu vou fazer com esses resultados? Em azul, você vai olhar qual é o menor deles. Obviamente é 0,256. Agora que você sabe que ele é o menor, você vai pegar todos esses resultados e vai diminuir pelo menor resultado. Ou seja, esse aqui você divide por 0,256, esse aqui você divide por 0,256 e esse aqui você divide por 0,256. Esse resultado final que você vai encontrar, a atomicidade de cada letrinha dessa daí. É basicamente o número que você está procurando. Ou seja, se esse cálculo aqui faz referência ao Iterb, 0,256,0,256, isso dá 1. Você divide ele por ele mesmo. 0,774 dividido por 0,256, isso daqui dá aproximadamente 3. E aí, 27,9% dividido por 18, você fez esse cálculozinho, mas quanto que seria 1,55 dividido por 0,256? Isso daqui dá 6. Ou seja, YB, quantos átomos você tem de térbio? Você acabou de ver que é apenas 1, então você não precisa indicar. Quantos átomos você tem de cloro? Você viu aqui que é 3. E qual seria o coeficiente estequiométrico, ou seja, o Z ali que está na frente dessa água? 6. Ou seja, você tem 6 moléculas de água. Aí, pessoal, aqui é o seguinte. Por que eu indaguei vocês? Será que fórmula molecular é a mesma coisa que fórmula empírica? Fórmula empírica é a mesma coisa que fórmula mínima. Então, vamos aqui comigo. Professor, o que seria mesmo essa fórmula mínima? Foi essa que você encontrou, tá? Então, gabarito, letra A. Mas o que seria? Vamos aqui comigo. C6H12O6. Pega esse exemplo aqui. Se você for observar, essa é a fórmula molecular aqui da glicose. Mas ela não é a fórmula empírica ou fórmula mínima. Por quê? Porque se eu pegar todas essas atomicidades, eu ainda consigo dividir por 6. E aí eu vou obter o quê? CH2O. Ou seja, eu obtive a fórmula mínima, a menor proporção entre os átomos, a menor proporção de números inteiros. Se essa é a fórmula mínima, a gente também chama de fórmula empírica. Então, fórmula mínima é diferente de fórmula molecular. Ou seja, fórmula empírica é diferente de fórmula molecular. Beleza? Por isso que eu indaguei vocês no início. Espero que eu tenha te ajudado na resolução dessa questão. Se você gostou, não esquece de dar o like e divulgar entre os teus colegas, porque aí eu continuo gravando muito mais